Rogério Costa. Muito obrigada, Rogério, pela sua participação. Agora a gente vai falar sobre um assunto que fica muito em alta, principalmente durante este mês, que é o câncer de mama, devido à campanha do Outubro Rosa. O câncer de mama, ele é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Ele corresponde a 28% dos novos casos de câncer. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto e, é claro, esclarecer tudo sobre a doença é a mastologista Jéssica Moreira. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Jéssica, para a gente começar, será que a gente poderia trazer, algum panorama dos números atuais em relação ao câncer de mama que a gente tem para quem está nos assistindo? Sim, com certeza. Bom dia, Bom Mara. dia. Bom dia, o pessoal de casa. Em relação aos números, a gente sempre tem atualizações e na última atualização a gente tem uma previsão de em torno de 70 mil casos de câncer de mama até 2025. Então, como a Mara havia falado agora há pouco, é um câncer muito prevalente, tirando o câncer de pele não melanoma, ele ocupa o primeiro lugar na população feminina. Então, realmente, a gente precisa conversar sobre o assunto, aproveitar esse mês principalmente para poder divulgar em relação ao câncer de mama. Verdade, Jéssica. Muito se fala sobre diagnóstico precoce. Ele que é, de fato, essencial quando a gente fala de câncer de mama? Exatamente. O diagnóstico precoce do câncer de mama, quando a gente fala esse termo, quer dizer descobrir o câncer de mama na sua fase inicial. Então, os meios que a gente tem para o diagnóstico precoce seria absolutamente a gente fazer o exame rotineiro, o exame de rastreamento, no geral mamografia, outros exames associados. O autoexame, ele também pode fazer parte do diagnóstico, mas quando se fala em diagnóstico precoce, eu estou falando em porcentagem de cura. Sim. Então, é muito importante a gente priorizar o diagnóstico precoce, porque eu chego a 90% de cura em média para os meus pacientes. Quais que são os exames que eu, enquanto mulher, principalmente porque a gente sabe que, infelizmente, esse câncer, esse tipo de câncer, ele acaba afetando mais as mulheres, em sua maioria. Eu, enquanto mulher, quais que são os exames, então, que eu tenho que fazer para sempre estar ali, não seria nem diagnosticando, mas, assim, realmente rastreando, vendo se tem algo anormal? Exatamente. O rastreamento significa exatamente essa busca de rotina, tá? Então, mulheres acima de 40 anos de idade, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que realize mamografia anualmente. O seu médico vai avaliar se, além da mamografia, precisa realizar outros exames complementares, porque às vezes é necessário ultrassonografia, ressonância mamária, alguns outros exames. Mas o primeiro exame para mulher acima de 40 anos de risco habitual, ou seja, população geral, é a mamografia. E, Jéssica, também queria que a gente pudesse falar sobre o histórico familiar. Ele acaba tendo um peso quando a gente fala sobre câncer de mama? Perfeito, Mário. O histórico familiar, ele sempre faz parte da nossa anamnese, da nossa consulta médica, nossa conversa com o paciente. Quando a gente fala de parentes, principalmente primeiro grau, mãe, irmãs, filhas com câncer de mama, eu estou falando sobre um risco aumentado para desenvolver o câncer de mama naquela mulher. Então, ela sai do rastreamento da população geral e passa a ser um rastreamento de alto risco. Então, para essas mulheres, algumas vezes, a gente recomenda antecipar a mamografia. No geral, pode ser feita a partir dos 30 anos de idade e muitas vezes complementar com outros exames de imagem. Então, realmente tem que ter um olhar especial quando se existe esse histórico familiar. Fiz o autoexame e percebi que tem alguma alteração na minha mama. Nunca tinha sentido esse carocinho, mas eu estou sentindo. O que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Sem dúvida nenhuma, procurar atendimento médico. Tá? Então, se possível, ir direto para o mastologista, na percepção, ir para o mastologista, se não procurar o ginecologista, o clínico, para daí então encaminhar, na necessidade. Mas percebendo a alteração mamária, precisa de acompanhamento médico, sem dúvida, porque a gente pode estar diante, sim, de um diagnóstico maligno. A partir do momento, então, que eu tenho esse diagnóstico, que é câncer de mama, tem tipos de câncer de mama que vão ser diferenciados ou não? O câncer de mama, ele é um só? Exatamente, existem vários tipos na realidade de câncer de mama. O mais comum é o carcinoma ductal invasivo de mama, tá? Mas existe vários tipos, por isso uma coisa que eu sempre falo para as pacientes é o seguinte: não compare. Não compare com o câncer que a vizinha teve, que uma parente teve, uma amiga teve, com o seu.
porque o câncer, ele pode ser diferente em cada mulher, ele pode se comportar de forma diferente. O tratamento, ele também não é igual para todas as mulheres. Então, é muito importante a gente abordar isso. Os cânceres, eles não são iguais, eles têm as suas particularidades. Certo. E a partir desse momento do diagnóstico, como é que é feito o tratamento? Todas as mulheres, elas vão precisar passar por quimioterapia, por radioterapia? Nem todas as pacientes. Na realidade, como a gente falou agora há pouco na sua pergunta, né, em relação aos tipos do câncer, nem todos vão passar por quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, que é o uso da medicação. Na verdade, a gente vai individualizar de acordo com o tipo do câncer e o estadiamento, ou seja, que estágio se encontra aquele câncer para a mulher. Então, vocês aí em casa podem ter ouvido falar alguém que teve câncer de mama e que só fez cirurgia com radioterapia, alguém que teve câncer de mama e fez quimioterapia antes de operar, ou que fez quimioterapia somente após a cirurgia. Então, cada câncer e cada paciente em especial, com um olhar individualizado, vai ter o seu tratamento específico. Você falou sobre a cirurgia, Jéssica. Todas as mulheres, elas vão precisar de cirurgia quando a gente fala de câncer de mama, porque isso acaba mexendo bastante com a autoestima. Acho que é a primeira coisa, né, que a mulher pensa assim que ela tem esse diagnóstico. Essa pergunta foi tão importante, Mara, porque alguns pacientes, por exemplo, que se veem diante do diagnóstico do câncer de mama, elas fazem uma quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia que é feita antes de operar, e tem uma resposta excelente, uma resposta completa. A gente às vezes não visualiza mais o câncer. E aí sempre vem a pergunta, eu preciso operar assim mesmo? Sim. Os estudos, eles ainda não liberam que a gente tem essa segurança de não operar diante de um caso de câncer de mama, certo? Porque alguma célulazinha tumoral residual, ela pode ficar e não visível aos nossos olhos, somente com microscópio mesmo, né? E aí o risco de desenvolver novamente o mesmo câncer é maior. Então, por segurança, sempre operar, sem dúvidas. Jéssica, você falou no início aqui da entrevista sobre a mamografia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, ela ser recomendada a partir dos 40 anos. Mas a gente também tem visto muitos casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, muitas vezes até realmente ali por volta, né, da faixa etária dos 30 anos. A partir de qual momento, a partir de qual idade eu, enquanto mulher, devo buscar um mastologista e realmente para descobrir o câncer somente através da mamografia e a partir dos 40 anos? Exatamente. Aqui no Brasil, Mara, a gente tem que ter um olhar diferenciado para os pacientes mais jovens. Os estudos têm mostrado que as mulheres brasileiras, elas vêm tendo câncer de mama numa idade mais precoce, o que não é esperado. Então, mulheres com 30 anos de idade até 40 anos de idade, ela está desenvolvendo câncer de mama mais vezes do que em países desenvolvidos. Vários estudos estão sendo elaborados em torno disso, mas por conta disso, a gente orienta sim uma observação mais precoce da mama, não realizar a mamografia de forma precoce, porque ainda não há ganho para a população geral, né, a não ser com histórico familiar, com alguns fatores de risco associado, mas essas mulheres, elas podem procurar o acompanhamento ginecológico com o mastologista acima dos 20, 25 anos de idade. Mas a recomendação para ela ainda é autoexame e consulta médica. A gente não recomenda fazer a mamografia precocemente para esses casos e nós precisamos conseguir identificar quem é de alto risco para a gente poder selecionar o tipo de rastreamento. Então, a recomendação ainda é a partir dos 40, tá? Mas se eu identifico que aquela mulher tem 30 anos, mas tem fatores de risco aumentado para desenvolver o câncer de mama, eu posso rastrear precocemente. Por falar em fatores de risco, vamos então aí alertar a população mulherada, quais que são os fatores de risco para o câncer de mama? O fator de risco principal que a gente tem visto na literatura seria obesidade e sedentarismo. Então, é algo que a gente tem que lutar. Então, todas as campanhas que a gente faz em relação ao câncer de mama, aqui da Sociedade Brasileira Regional de Alagoas, a gente também, né, tentou mostrar em relação a esse tipo de prevenção, dar o exemplo da atividade física, porque a gente sabe que o risco é bem mais aumentado, aumenta em torno de 30% o risco de desenvolver o câncer de mama, só o fato de ter o IMC elevado, obesidade, mas existem outros fatores, então o etilismo está associado, o histórico familiar, né, a questão genética corresponde a cerca de 10% dos casos. Então mas o principal ainda que a gente fala dos fatores modificáveis são esses, a gente tentar trabalhar com a dieta, com a atividade física e com o controle do peso. Qual que é a grande mensagem, Jéssica, que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre essa campanha tão importante que é a campanha do Outubro Rosa? O que eu coloco como mensagem principal é que é uma campanha muito forte, a gente vê em termos de mundo, né, que ela não surgiu no Brasil, ela surgiu nos Estados Unidos, veio ao Brasil,
mas é uma das campanhas que a gente percebe que é mais forte no mundo, né, Mara? Mas que continue, que não seja só em outubro. Eu brinco dizendo que em outubro as mulheres estão lembrando que tem mama, isso é muito bom, mas a gente precisa o ano inteiro lembrar das nossas mamas. Então imagina, é o câncer mais prevalente no mundo entre as mulheres, né? Então essa mensagem ela tem que ficar, a gente não pode deixar para depois. A gente tem um hábito cada vez mais de acordo com a nossa rotina, né? De postergar fazer aquela mamografia, postergar ir para a consulta médica, e isso não pode acontecer. Como a gente falou lá no início, a gente quer diagnóstico precoce. Então, se a gente precisa de diagnóstico precoce para ter a cura, eu preciso sempre estar de olho nas minhas mamas o ano inteiro. Muito bem. Quem quiser mais informações, tirar alguma dúvida, como é que pode encontrar a doutora Jéssica? Em relação a atendimentos, eu atendo na Santa Casa de Maceió, também no Instituto da Mama. Rede social também acaba sendo um meio que a gente divulga bastante, né? Então, doutora Jéssica Moreira C, também, que a gente tenta colocar informações, né, que consigam chegar às mulheres de uma forma geral, a homens também, né, a população como um todo, seriam os meios de encontrar. Muito obrigada, doutora Jéssica, pela sua participação aqui junto com a gente, falando sobre essa campanha do Outubro Rosa e também, é claro, trazendo muitos esclarecimentos e orientações em relação ao câncer de mama. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Gazeta News, edição da manhã, está de volta.